Oi, eu sou a Gabriela Teló e essa é a série Entre Tempos, um espaço de memória dos que partiram no trânsito brasileiro e de reflexão sobre futuros mais seguros. O Entre Tempos é uma criação da rede Sistemas Seguros, organizada pela Fundação Thiago Gonzaga e a Ciclocidade. E aqui, junto com convidados, a gente fala sobre caminhos possíveis para viver e se deslocar pelo Brasil com mais segurança. O meu convidado de hoje é o Vitor Pavarino. O Vitor é bacharel em Sociologia, licenciado em Ciências Sociais pelo Instituto de Ciências Humanas e mestre em Transportes Urbanos pela Faculdade de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Atuou em órgãos gestores de transportes, trânsito e saúde, no Centro de Pesquisas em Educação e Prevenção da Rede SARA de hospitais e no Centro de Estudos Interdisciplinares em Transportes da UNB. Trabalhou como consultor estratégico no tema da segurança viária para a Organização Mundial da Saúde, como consultor internacional em segurança viária para a OPAS, que fica com a sede em Washington. Foi membro da Câmara Temática de Saúde no Transporte do Conselho Nacional de Trânsito Brasileiro em 3 mandatos. Atua presentemente como oficial técnico em segurança viária e prevenção a lesões não intencionais da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil. Oi, Vitor. Oi, Gabriela. Prazer estar aqui contigo. Prazer é meu. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar sobre por que a gente tem uma pessoa da saúde aqui. E eu acho que quanto mais a gente conversa sobre pessoas que estão dentro ou fora do trânsito, a gente vê que nem sempre rola essa relação, para nós óbvia, que saúde e trânsito caminham juntos. Então, minha primeira pergunta é, na prática, qual é a relação entre trânsito, segurança viária e saúde? Pois é, boa pergunta. Isso remete a gente pensar como é que essa temática da segurança viária foi incorporada pela área da saúde, principalmente nos últimos 10, 20 anos aqui, né? Então, Gabriela, em 2004, a Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral das Nações Unidas, passou para a Organização Mundial da Saúde, onde eu trabalho, um mandato para coordenar globalmente no sistema das Nações Unidas a temática de segurança viária, né? E é muito interessante que isso tenha sido dado por uma organização de saúde. Em princípio, qual que é a relação mais direta que a gente acaba fazendo de saúde com o trânsito? A gente pensa em morto e ferido no trânsito, né? Acho que pensou na área de saúde, a gente pensa no pronto-socorro, na ambulância, ou seja, nas consequências que a gente tem dos sinistros, né? E de fato, se a gente pensar por que, inclusive, esse mandato foi dado para a OMS, é em função do impacto muito significativo que a gente tem dos sinistros no sistema de saúde. Se a gente pensar em cerca de mais de 1 milhão de pessoas morrendo por ano e entre 20 e 50 milhões feridos, a gente imagina o impacto que isso tem na saúde, né? Isso, por um lado, tem essa justificativa. Por outro, a gente pode pensar em saúde para além dessa questão da sinistralidade. Eu acho que tem um ponto forte que a saúde aporta aí, que está relacionado à visão epidemiológica das áreas de vigilância, com quem eu imagino que você deva trabalhar e deva ter todas as entrevistas também aqui com as nossas contrapartes do Ministério da Saúde. A epidemiologia é muito interessante, porque ela coloca essa questão das estatísticas como mais do que uma contagem de quantos morreram, mas pensa quem morreu, como morreu, por que morreu, onde que essas pessoas morreram, ou seja, traz uma perspectiva crítica para essa temática. E um ponto que eu acho muito interessante, que é o que me levou para a saúde, onde é que a saúde me seduziu, considerando que eu sou um egresso da área de transportes, né? Classicamente, a gente vê as abordagens de segurança viária a partir das áreas de segurança pública ou de gestão de trânsito, né? E nessas áreas, até pelas demandas, eu acho que legais, policiais, há uma busca por responsabilidades para identificar os responsáveis, que é importante, né? E a partir disso fazer uma certa modelagem de comportamento dos envolvidos no trânsito. Do gestor. Sim, o gestor buscando fazer em ações de comunicação, educação, entre outras, aí, uma modelagem
de comportamento do usuário da via. Ah, tá bom. Né? O que é importante, sim. Mas o que eu vi de diferença é enquanto algumas áreas classicamente procuram responsabilidades, procuram culpados, a saúde está procurando causas. Isso faz uma diferença. E a gente não está excluindo aqui a importância de identificar responsabilidades. Isso é fundamental. Né? Mas eu acho que a saúde vai além porque ela está procurando o que gerou aquele tipo de comportamento daquele causador do sinistro. Que elementos contribuíram para isso? Aí sim, procurar as causas e o que a gente chama também de causas das causas, em que a área da saúde chama os determinantes sociais. Se a gente pegar um tema que eu sei que é muito caro para vocês, que é o entre os fatores de risco, como velocidade, a gente pode dizer que assim, aquele usuário da via, aquela usuária da via excedeu a velocidade. Mas a gente perguntar por que excedeu essa velocidade? Quais foram os elementos que contribuíram para esse tipo de ação? Se os elementos, por exemplo, infraestruturais, será que não tem uma via superdimensionada que está instigando a velocidade, ou um tipo de cultura que está promovendo isso? E esse tipo de investigação, ele não exclui tudo que é trabalhado pelas áreas de gestão, de segurança pública, de fiscalização, mas ele agrega ao entendimento do problema, né? E outro ponto que eu acho que eu poderia dizer também que a saúde agrega é que eu notei que a gente tem tido uma evolução, a própria OMS, né, desde o início do trabalho dela em 2004 até para agora, vem evoluindo de uma perspectiva de prevenção de acidentes para uma perspectiva de uma promoção de mobilidade segura e sustentável, que inclui essa prevenção, mas não se limita a isso. Né? Ou seja, isso para dizer assim, o quanto que eu vejo que a área de saúde agrega para a discussão, para o enfrentamento dessa temática das mortes e lesões no trânsito. Eu gostei muito que tu trouxe esse ponto de como isso conversa com o público em geral, né? Com quem não é tão técnico. Porque toda vez que a gente conversa sobre esse tema das mortes no trânsito, parece que tem uma aura de normalidade. Então já faz parte do cotidiano que todos os dias mais de 100 pessoas morrem no trânsito brasileiro, segundo os dados que a gente tem de 2024, né? E é muito complicado a gente sair de casa pensando que pode não voltar. Eu acho que é improvável que as pessoas saiam de casa pensando assim. Elas têm muita segurança de que elas vão sair de casa para o trabalho e que tá tudo certo, né? Elas estão fazendo o que elas podem para chegar em casa com segurança. Do ponto de vista da saúde pública, o que tu acha que é essa naturalização dessa normalidade de que as pessoas morrem no trânsito e Deus quis, ou sei lá, faz parte da vida? O que tu acha que essa normalização pode provocar nessa capacidade coletiva de reagir ou de formular políticas mais efetivas? Sim, Gabriela, essa normalização da temática, né, desse fenômeno das mortes e lesões no trânsito, há alguns aspectos que explicam isso, no meu entender, estão relacionados aí, primeiro, a quantidade dessas mortes e a frequência delas. Né? Como estava dizendo, mais de 1 milhão de pessoas morrendo todo ano, até 50 milhões de feridos, por muito tempo. Isso faz com que isso passe a ser uma paisagem. Né? Não é notícia. Assim, você falou das cento e tantas pessoas morrendo por dia. Isso é um avião. Uhum. Só que um avião caindo é notícia. É raro. Exato. Ou seja, está relacionado com frequência e quantidade, e isso não é um fenômeno só na questão das lesões do trânsito. A gente pode pensar nessa normalização absurda que a gente tem em outras enfermidades que a gente tem na saúde. Tuberculose, por exemplo. Como é que é possível a gente pensar pólio e tuberculose ser entendido como uma coisa normal, vista que são previsíveis e preveníveis, né? Se a gente pensar outras coisas absurdas, escravidão já foi normalizada, né? E o outro aspecto, eu acho que contribui muito para isso, é o que você mesmo citou, esse conceito de acidente.
A gente acha que não, que é um problema só semântico assim, mas as palavras têm força aqui, né? Tanto é que em algumas publicações científicas que a gente tem, ó, acho que é o British Journal of Medicine, entre outros, eles baniram a palavra acidente. Falaram, por que isso? Não é uma questão de falar, porque é o fato de a gente pensar esse fenômeno como acidental, ocasional, fortuito, ou seja, destino, as coisas acontecem, meio que anestesiam a população. Isso é terrível, porque isso acaba definindo política pública. O próprio gestor pensava, falou, mas se isso acontece, isso é natural, não tem o que fazer. Não é prioridade. E se é acidental, aquilo que é acidental no sentido de ser fortuito, não há que se ter um tratamento científico com isso. Já que vai acontecer mesmo, não há o que se fazer, né? Enquanto que se a gente pensar do ponto de vista estatístico, a gente sabe quem, onde e quando vai morrer. Quando que vai ter um sinistro? Em que lugar que vai ter sinistro? Que dia da semana? Que horário? Que segmento da população? Ou seja, se presta a um tratamento científico, epidemiológico, que não um acidente, que seria algo fortuito. Ou seja, então eu acho que esse combo de frequência, quantidade e essa cultura da acidentalidade, né, isso é acidental, acaba contribuindo para essa normalização. Sim. Tanto é que a primeira a inserção da OMS em 2004 foi quando, inclusive, a OMS dedicou o Dia Mundial da Saúde pela primeira vez ao tema das mortes e lesões no trânsito, entendendo como um problema grave de saúde pública. E o termo que foi, o slogan que foi usado, se a gente pudesse traduzir de alguma, ou fazer uma versão dele, seria de: os acidentes não são acidentes. Ou seja, é algo previsível e passível de prevenção. Sim. Te respondi? Me respondeu e abriu mais 3 caixas na minha cabeça de caminhos possíveis pra gente ir. Mas um ponto que fica muito na minha cabeça é isso do comportamento, que é um assunto que a gente ouve bastante, que inclusive está muito em debate hoje em dia, o quanto o comportamento individual tem reflexo na saúde coletiva, né? E eu acho muito interessante, eu estava participando de algumas reuniões essa semana e eu ouvi de uma pessoa me dizer que já tinha capotado 5 vezes. E que na última ele tinha aprendido, porque ele, quando, né, finalizou ali o sinistro, ele sentiu muita dor nas costas e pensou, não, agora deu. Capotou 5 vezes? Isso, e daí só na quinta ele entendeu que Isso é um era uma coisa fenômeno. complicada, né, de seguir tendo um comportamento de risco. E eu acho curioso porque não era só ele estava pensando muito no quanto ele estava ou não se colocando em risco, ele não estava pensando nas outras pessoas que coexistem no ambiente de trânsito com ele. E dele me falando, eu tenho filhos que também, né, aprenderam com o pai, e tem um que assim, não dá. Acelera muito, e eu tava falando com ele sobre os riscos da velocidade. E eu fico muito. Eu não sei nem dizer qual é a palavra, não é surpresa, é meio consternada com uma pessoa que sabe que tá tendo um hábito que não é só de negligência consigo mesmo, é coletiva. E a gente já conversou outras vezes sobre o quanto todas as campanhas com relação ao cigarro tiveram uma grande força, né, no Brasil e hoje ainda tem uma grande importância para reduzir as doenças relacionadas a essa prática. Mas o trânsito me parece que não é uma equação tão óbvia, sabe? Faz algum sentido isso que eu tô falando ou é uma grande bagunça? Não, eu acho que é uma grande bagunça porque a temática é complexa mesmo, né? Mas tem faz todo sentido você pensar nessa questão do comportamento individual e comportamento individualista Sim. também. Quando algumas pessoas falam, porque aqui nesse país, no Brasil ou em tal lugar, o trânsito é violento. Eu coloco, o trânsito ele não é mais nem menos violento do que a própria sociedade que ele está inserido. Aliás, ele é um espelho mágico dessa sociedade e vai refletir, inclusive, uma cultura individualista que você colocou. Isso provavelmente é alguém que capotou 5 vezes e hoje há condição de muita gente capotar 5 vezes ou mais e sofrer menos lesões do que há décadas atrás, em função do aprimoramento das tecnologias embarcadas que a gente tem. Sim.
né? Então, tem uma chamada teoria da compensação de riscos, que é quanto mais seguro, quanto mais dispositivos de segurança você passa a ter, mais, de forma mais arriscada você se permite conduzir em função de saber que essas consequências de um possível sinistro podem ser minimizadas por uma tecnologia de barra de proteção lateral, airbag duplo, triplo, entre outras coisas. Há carros que eu vi de uma fabricante que é difícil de ser capotado, né? Nossa. Isso tudo acaba permitindo que o condutor, por exemplo, passe a agir de uma forma de falar assim, eu tenho cinto de segurança, tem tudo isso aqui para... Sim. Ou se eu já capotei 4 vezes e ainda estou vivo, qual o problema de eu capotar mais uma, né? Isso reflete também um comportamento individualista, deixando de levar em consideração que o trânsito é um ambiente relacional. Toda essa melhoria que ele teve na tecnologia embarcada do veículo dele não se aplica a um pedestre, a quem está do lado, a um ciclista, entre outros. Ou seja, uma desconsideração com a fragilidade e com a insegurança das pessoas com quem ele está compartilhando a via. E isso é um reflexo de um tipo de comportamento e atitude individualista, que é um dos pontos, talvez, que a gente tenha que trabalhar. Entender o trânsito como um ambiente relacional. O quanto, por exemplo, a própria ideia de aprendizagem de uma condução está muito limitada à aferição da habilidade de alguém conduzir um veículo, cada vez mais fácil hoje, não é? E de ele ou ela levar em consideração que está compartilhando um espaço e que ele está numa condição privilegiada em relação a vários outros. A gente até pensar na forma como os veículos têm evoluído, a gente tem menos carros compactos, a gente vê uma febre de SUVs, de carros imensos, que parecem tanques de guerra, que reflete um pouco esse tipo de relação, de entender o espaço compartilhado como um espaço de guerra, e se eu estou numa guerra, eu vou me armar da melhor forma possível. Não em relação ao comportamento, mas ter um carro muito robusto em relação aos demais. Mas é aquilo também, é muito improvável que uma pessoa que compra uma Ferrari vá andar devagar, né? Nada contra quem tem Ferrari. Mas é um pouco improvável. E está indo para esse campo da questão de um fator de risco fundamental que você está trazendo, que é a velocidade, né? Isso. Pois é, qual o sentido que alguém possa ver em ter um carro que está marcando 280 ou 320 km por hora no velocímetro, por que ele vai andar 50? Ou seja, tem isso, e se o lugar onde ele vai trafegar é um espaço que incentiva essa velocidade de várias formas, com uma via superdimensionada, desimpedida, sem fiscalização, tudo isso acaba dizendo para ele: vai lá. Vai lá. Né? Esse ponto é interessante de trazer, até pelo trabalho que eu sei que vocês fazem, da questão de atacar esse que é o principal, de longe, o principal fator de risco que a gente tem no trânsito, que é a velocidade. Se a gente pensar, Gabriela, a velocidade ela é mais do que uma grandeza física, como velocidade, tempo, espaço. Velocidade é um valor cultural que a gente faz uma relação com eficiência, poder, demais com poder. Imaginar que muitas vezes as coisas são entendidas, são boas porque são rápidas ou quando são rápidas. Uma resposta rápida, uma internet que não é lenta, uma comida que chega rápido quando você demanda, uma encomenda que você faz, a rapidez de resposta entendido como eficiência, como um valor positivo no tipo de sociedade que a gente está. Não tem como isso não passar para as vias, para a condução, chegar mais rápido, fazer mais coisas, seja uma economia de tempo, e o aspecto que você colocou muito forte de poder, né? Reflete uma ideia de poder também da velocidade,
de eficiência, de liberdade, entre outras coisas. Por isso que é uma dificuldade grande da gente trabalhar um tema que tem um valor positivo para a sociedade, que tem essa associação toda. Diferentemente do cigarro, que hoje é estigmatizado. Mas está aí também, para a gente puxar para a área da saúde, umas áreas que a gente já trabalhou e fomos muito bem sucedidas, né? Essa questão do cigarro. Ela mostra que cultura muda também. Ao mesmo tempo que o que a gente pensa que a velocidade tem esse valor positivo e o cigarro passou a ter um valor negativo, o cigarro já teve um valor muito positivo durante muito tempo. E se a gente pensar nessa perspectiva de normalização, o tema que a gente estava falando há pouco, vamos lembrar que até os anos 80, eu sei que agora já faz um tempo que é dos anos 80, que foi minha juventude, mas a perspectiva histórica dos anos 80 foi ontem. Fumava-se em ônibus, em sala de aula, em vários restaurantes. Fumava-se, eu já vi, em UTI infantil. Profissionais de saúde, já vi isso. E isso era, vamos dizer, tolerado, isso de alguma forma. E isso mudou. Isso mudou. Então, toda vez que se coloca para pensar, não, mas esse tipo de cultura é difícil mudar, isso mudou para uma coisa que era praticamente impossível a gente pensar. E eu lembro isso nos anos 80, assim, quando começou a se proibir isso em aviões. Em aviões. Aliás, eu comecei a trabalhar no transporte aéreo antes de ser no terrestre. E eu vi exatamente como é que foi esse processo da proibição do cigarro nos aviões. Estou trazendo isso só para a gente fazer um paralelo possível. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa aérea, que era do teu estado, inclusive, que não existe mais, chamava Varig. E que, na época, foi uma das outras empresas falou assim, agora a gente vai ser democrático, a gente vai separar 50% dos assentos para não fumantes e 50% para fumantes. E assim... Estando todos dentro do mesmo avião. Estando todos dentro do mesmo avião. Tipo assim, alguém avisou para fumar, você ir até a metade do corredor e voltar, ou algo assim, né? Um ventiladorzinho, alguma coisa, né? Eu lembro a confusão que dava, porque eu acho que depois definiu-se, então todas as outras passaram a ter que ter 50%. Aí eu falei, então os fumantes iam nos bancos de trás, os não fumantes na frente. Mas tinham não fumantes que queriam ir atrás. Tinha fumantes que gostavam de ir na frente. E no fim da história, como você sabe, você acaba sentando onde sobrava lugar. Então você tinha não fumantes no meio daquela nuvem de fumaça e fumantes ou seja, até que o mínimo de bom senso caiu, falou assim, não faz sentido algum se permitir fumar dentro de um tubo metálico em que você tem 20% menos de oxigênio. Quer dizer, não faz sentido nenhum fumar em nenhum lugar, mas você imagina um avião. E isso gerou na época, né, muita resistência, inclusive de setores ditos progressistas, entendendo como um cerceamento à liberdade das pessoas que queriam fumar. Né? Sim. Isso mudou. Hoje a gente pode achar um absurdo alguém fumar em um ambiente fechado. A gente vai em vários lugares aqui, por exemplo. Eu não vejo nenhuma sinalização tipo proibido fumar, porque não precisa mais. Porque não precisa mais. Vários lugares. Isso foi internalizado. E meu sonho é que um tema como esse, que vocês trabalham no fator de risco de velocidade, os nossos netos vão poder olhar para a gente e falar assim, que absurdo que era isso que você tinha, que andava-se 80 km por hora dentro da cidade e vocês aceitavam como normal. Isso que a gente pensa hoje em relação a cigarro e uma UTI infantil, eu torço muito para os nossos filhos ou netos pensar e falar, nossa, que coisa absurda que vocês faziam. Para a gente ter vergonha do que a gente fazia ou faz ainda no nosso tempo. Eu acho muito boa essa palavra vergonha, porque eu fico pensando o quanto desses comportamentos de risco ainda estão relacionados a essa sensação de ser muito grandão, sabe?
E hoje o cigarro, ele pode ser associado a algo que gera vergonha. Então, tu se na rua apontado por alguém, bah, meu, aqui não é lugar de fumar. Ninguém faz muito isso no trânsito de falar, bah, meu, aqui não é lugar de acelerar. E se a gente conseguisse construir esse mesmo lugar de Esse constrangimento constrangimento, é a eu palavra. acho que já é um passinho de vitória, sabe? E, de novo, a gente pode remeter para esse paralelo que a gente fez com o cigarro. Eu lembro que ainda nos anos 80, o não fumante, fumar era o normal. Eu digo com lugar de fala como um ex-fumante que fui, né? O não fumante num grupo de jovens era como um vegetariano ou um vegano numa churrascaria. Tipo, o que você está fazendo aqui? Você é um estraga-prazeres aqui, né? E esse não fumante não falou, não, desculpa, eu não quero constranger ninguém. E hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Se a gente conseguir ter essa mudança de atitude em relação a esse fator, vai ser um grande salto que a gente vai dar. E essa questão do tabaco que você traz, do tabagismo, é sempre uma lembrança de que essa mudança, ainda que tenha resistências, e temos resistências, é possível. Teve muita resistência quando tivemos as proibições assim do cigarro. Então, talvez outra lição que a gente pode levar dessa área do tabagismo é a importância da legislação nesse ponto. De novo, eu trago um caso concreto que sou eu mesmo, na condição de um ex-fumante, que eu sou até utilizado assim como estudo de caso para meus colegas na OPAS para entender como que era a cabeça desse ex-fumante, desse cara que era fumante, o que mudou. E quando a gente pensa, não, é uma questão de educação que a gente pode fazer. E aí eu te digo, Gabriela, na época que eu era fumante, eu trabalhava em um hospital de reabilitação, no Saara na época, eu e vários colegas fumávamos lá. E, para a gente entender, eu tinha todas as informações, todos os elementos a respeito dos malefícios do tabaco, de câncer de pulmão, de doenças pulmonares obstrutivas. Eu tinha esse conjunto de informação e ainda assim fumava, pensando, não, um dia eu paro. Assim. E o que me fez, uma das coisas que foram mais importantes para me fazer parar, foram as restrições crescentes que começaram a ter em relação ao lugar de fumar. E no início, eu com vários outros fumantes, falei assim, eu ficava furioso, por que eu não posso fumar aqui no bar? Né? Não veio É um mais. ambiente público, que vem quem quer, pouco se importando, por exemplo, com a saúde do garçom ali, que estava sendo um fumante passivo. Né? E teve muita resistência, mas esse tipo de restrição começou a fazer com que eu e vários outros fumantes também começassem a restringir o cigarro e começar a pensar em largar o tabagismo. Foi um dos incentivos que acho que... Ou seja, não serviu de nada a educação, serviu, mas era um conjunto de informações que estavam esperando um empurrão necessário para essa parada Sim. que eu tive. Né? Ou seja, se a gente levar isso também para a área da segurança viária, as ações de educação e de comunicação são fundamentais, mas a importância de elas estarem casadas com ações rigorosas de fiscalização para ela fazer sentido. A comunicação e a educação legitimando essa ação de força que é necessária. Casada, a comunicação por si, a educação por si, por exemplo, me deram elementos necessários para parar de fumar, mas elas sozinhas não conseguiram. Sim, tem um limite. Eu acho muito boa essa tua história do tabagismo, não pela experiência, mas pela relação que tu constrói. E a gente falou bastante sobre esse comportamento individual, mas eu acho que tu conseguiu trazer de diferentes formas como isso é um sistema, sem precisar dizer isso de um jeito muito técnico, né? Mas eu gostaria de tentar tirar um pouco mais de ti esse ponto de a gente não pode olhar só para o indivíduo. Mesmo sabendo que nós somos um coletivo de indivíduos, né, como civilização, a gente não tem como olhar só para a imprudência das pessoas. Eu vejo que muitos sinistros as pessoas querem saber o que aconteceu. O que tu estava fazendo? Mas e onde é que esse pedestre estava? Ele estava na faixa? Ou então vem muito as notícias, né? Pedestre atravessando fora da faixa foi atropelado. Tá, daí a culpa é do pedestre.
que foi atropelado. Então, eu vejo que o peso tende a recair muito sobre as vítimas e a população, quando lê matérias assim, que eu, né, posso dizer, são escritas para induzir um raciocínio, né, muito óbvio de culpar, assim, as vítimas, acaba também aos poucos entendendo que é isso aí mesmo. Se tu se comporta de uma forma não tão segura, tu corre o risco de se machucar, mas se tu se comporta de forma segura também, né? Não tem uma segurança completa só a partir do comportamento individual. Então, o que eu queria ouvir um pouquinho de ti é por que que tu percebe que os fatores estruturais e sistêmicos muitas vezes são ignorados ou eles não estão no debate. Tu vê que essa lógica ela pode trazer algum risco para essa abordagem que entende que existe um sistema que colabora para aumentar ou diminuir a segurança? Pois é, eu acho que na própria pergunta, ou na própria digressão que você fez anteriormente, está um pouco do cerne da resposta para isso. Essa questão da culpabilização do indivíduo. Ela é muito útil para o poder público. Não que eu queira eximir as responsabilidades dos indivíduos, mas quando a gente limita isso, isso é muito cômodo para o poder público, porque você acha culpados rápidos e faz com que o poder público lave suas mãos em relação a uma série de ações relacionadas a ambiente, a espaço, que poderiam ter evitado toda essa tragédia, o que é o cerne do Visão Zero, se a gente pensar, né? Tu sabe explicar o Visão Zero para quem não conhece? Tu pode para nós? Como o tempo é curto, eu vou usar uma frase de um colega meu da Suécia que explicou muito rápida, não explicou, mas deu uma definição muito rápida. É um sistema que procura evitar que os seres humanos morram pelo fato de eles serem seres humanos e errarem. Ou seja, eles vão errar. A gente, na condição de ser humano, vai errar. Que a gente tem que trabalhar quais os elementos que podem minimizar as falhas do sistema. Não é? Vai muito por aí. Ou seja, essa culpabilização do indivíduo que a gente vinha falando é confortável para eximir várias vezes o poder público das suas responsabilidades, né? E deixar de agir nos elementos estruturantes dessa atitude. Tanto é assim que algo que eu me lembro assim, que eu faço parte, você deve fazer parte também dos vários grupos de WhatsApp com as comunidades de segurança viária, em que o pensamento mais tradicionalista é louco para achar culpados imediatos. Não sei se é porque a própria mente psique de cada um fica pedindo uma resposta rápida para satisfazer, né, essa nossa indignação, inclusive. Né? Eu preciso de um culpado rápido. Tanto que eu me lembro quando aconteceu um atropelamento de um ator famoso, você deve lembrar, Kaique no Rio, Brito. Kaique Brito. E eu lembro que logo após esse atropelamento, acho ter acontecido, as comunidades de segurança viária dos grupos de SAF que tem, assim, estavam loucos esperando a perícia ou uma comprovação do teste do bafômetro para imediatamente poder dizer, tá vendo? O motorista estava alcoolizado. Ou tá vendo? O motorista estava em excesso de velocidade, estava excedendo a velocidade da via. E não aconteceu nenhuma coisa nem outra, parecia que teve uma frustração da comunidade de segurança viária do fato de ele não estar bêbado e falar assim, em quem eu coloco a culpa agora? Sim, se não é um elemento humano, porque é o era quê? assim, e a partir do momento que eu falei assim, não, aquele indivíduo estava alcoolizado, você deixa para trás de olhar todos os outros elementos em volta disso. E falei assim, não estava em alta velocidade, e não estava. Aliás, ele estava numa velocidade que, não obstante tá abaixo dos limites, poderia ser menor ali. Naquela a região do Rio, eu Era acho 70. 70 km por hora numa avenida beira-mar. Isso é inconcebível da gente pensar e foi naturalizado. Ou seja, ele poderia ter matado dentro da lei. Isso é que é o pior de tudo. E a gente ia procurar, falar assim, olha, não dá para responsabilizar porque não estava bêbado, não estava em excesso de velocidade, deixando de considerar, falar assim, não pode ser natural você ter uma via que permite 70 km por hora
numa avenida urbana à beira-mar, né? Enquanto a gente tem elementos robustos para dizer que a 50 quilômetros, a 60 quilômetros por hora, você reduz imensamente a possibilidade de um pedestre atropelado sobreviver. Uhum. Eu acho até importante pontuar isso, caso quem está nos ouvindo hoje não tenha ouvido os episódios anteriores, que a gente fala um pouquinho sobre velocidade, mas a gente já tem estudos que comprovam, e especialmente o WRI, tem vários gráficos que trazem essa informação de uma forma didática, né? Que a 50 km por hora tu tem 15% de chances de sobreviver. E essa não é a velocidade das avenidas no Brasil. No Brasil, a velocidade é de 60 nas avenidas. E as chances a 60 é de 2%. Então, no caso do Kaique, a velocidade da via era 70. Então, se o motorista estivesse nessa velocidade, que não era o caso, ele estava abaixo, ele teria morrido. Isso, teria sido atropelado por alguém possivelmente sóbrio e dentro dos limites de Isso. velocidade. E ele só não morreu porque ele estava abaixo do limite da via. Isso diz muito, né? Diz muito. Última pergunta, Pavarino. Que impacto o modelo atual de mobilidade? A gente falou muito hoje sobre carros, e eu acho que é bom porque quem não usa carro, eu acho que ainda tem bastante um desejo de ter. Não só por questões que a gente também falou um pouquinho hoje, de poder, status, até de sonho, porque a gente recebe muita informação da mídia de que carro comunica muita coisa, mas também de como as cidades foram desenhadas para a gente se deslocar. Então, pensando nesse modelo mais estrada no carro e na velocidade, como tu percebe que esses dois elementos conversam com a saúde mental da população, que é um ponto que a gente não entrou ainda muito hoje? Pois é essa questão do automóvel, do carro. Ou vamos pensar assim, no transporte individual motorizado, porque a gente tem uma pandemia de sinistralidade de motociclistas agora, né? Tem esse elemento que disseste assim, eu lembro que Eduardo Vasconcelos discutia muito com ele quando ele fazia uma perspectiva da visão psicológica, antropológica do automóvel, acho que muito da psicológica, falando tanto que essa compensação de limitações que você pode ter no carro, antropológica, falando assim, o tanto que o carro pode refletir ou espelhar o tipo de tribo que você faz parte. Você é conservador, tem um carro assim, você não quer um carro off-road porque você quer mostrar que você gosta da tribo do Jeep, De entre outras, né? acampar. Uhum. Ou aquela visão mais esportiva, tudo isso reflete. Assim, tudo isso, em boa medida, é parte dessa necessidade de ter o carro, mas o que ele coloca como uma visão sociológica, puxando a brasa para a nossa sardinha Vamos lá. sociológica e econômica, é que você tem um modelo que te obriga praticamente a você recorrer ao transporte individual motorizado. Você tem um modelo de mobilidade construído ao longo de décadas voltado ao incentivo do transporte individual motorizado e desincentivo à qualidade do transporte público, mostrando que, em boa parte dos casos, o transporte público não é uma opção, é uma falta de opção. Quem lança a mão dele é quem não tem outro recurso senão andar de ônibus. Para dizendo como se fosse transporte de pobre. Né? E tudo incentivando esse tipo de modelo. O que acontece? Esse tipo de modelo colapsa, porque as ruas não são elásticas, né? A gente passa, falando de naturalização, achar natural você passar 3 horas num engarrafamento. Isso talvez pode ser outras coisas que os nossos netos ou bisnetos foram dizer. Eu não acredito que vocês compravam um carro para passar 3 horas no engarrafamento para ir do centro para o centro. Né? Esse sistema colapsa e à medida que ele colapsa, ele começa a atrair formas alternativas. A moto veio nesse rumo. Em procurar compensar aquilo que os automóveis não estavam dando conta, tampouco o transporte público estava provendo. E, obviamente, você vai cair. Bom, primeiro, uma disparada na mortalidade de motociclistas que a gente vê nos gráficos que a gente tem agora, na evolução que a gente tem tido. Desde, eu acho que foi
querendo me lembrar, a partir de 2019? 2018, Por aí. passaram os motociclistas passaram a ser o grupo mais vitimado e nunca mais deixaram essa ponta ali, né? E a forma com que isso que se conduz, né, com essa demanda que se tem por pressa, por eficiência, exigindo, obviamente, de vários desses condutores um tipo de atitude, uma exploração desse tipo de mão de obra, que tem, obviamente, efeitos na saúde mental. E eu acho bom esse ponto que tu trouxe, porque daí a gente tem uma tendência a pensar, sim, mas as pessoas não querem usar transporte público, daí a gente volta para a questão do comportamento individual, como se as pessoas decidissem, com tanto poder, qual é o meio de transporte que elas vão usar. A gente não tem esse poder hoje. A gente tem um sistema que a gente se adequa. E aí, quem é que tem o poder para decidir se vai investir ou não no transporte público? Não são as pessoas. Elas têm o poder de decidir, poucas, se eu vou ir de Uber, né, ou se eu vou usar um aplicativo de deslocamento, quem tem um pouco mais de dinheiro se vai comprar um carro e se vai usar transporte público. Mas quem tem essa oportunidade de tomar essa decisão são poucas pessoas. Então, é muito complicado a gente também dizer para as pessoas que elas é que têm que decidir, tá na mão delas mudar. Não tá na mão das Isso pessoas. é o típico pensamento de uma economia neoclássica que acha que as pessoas têm esse poder definido de opção, É. como se isso fosse uma opção genuína. E geralmente é uma falta de opção, porque é o tipo de pensamento, se as pessoas querem Que usem. carro, vamos prover carros para É. ela. Aí você colapsa o sistema e, na verdade, estão dentro de uma armadilha. Ela não está provendo liberdade, está provendo o contrário. Sim. Está te provendo uma escravização a um modo de transporte ineficiente, sujo e insustentável. E caro. Além disso. Paulina poderia ficar 5 horas aqui, mas eu acho que seria um pouco desagradável para os nossos ouvintes. Eu acho, né? Porque 5 horas é muito tempo para um videocast. Então eu queria agradecer muito a tua participação, a conversa de hoje. Adorei muito te ouvir, sempre um prazer te ouvir. E muito obrigada. O prazer foi meu, Gabi. Então, esse foi mais um Entre Tempos, realizado pela Rede Sistemas Seguros, representando aqui a Fundação Thiago Gonzaga e Ciclocidade. Até o próximo episódio.